Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse aqui é o meu canal Teacher Rafael e no vídeo de hoje nós vamos resolver duas questões da IA PCT. A primeira questão é de compreensão de texto e a segunda é de vozes verbais, tá? Então, se você vai fazer a prova da IA ou até mesmo se a sua prova cai vozes verbais, fica aí no vídeo. E compreensão de texto cai em todas as provas, né? Então fica aí que eu vou dar algumas dicas de compreensão de texto, beleza? E antes da gente ir pro vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e já deixar o like, tá? Porque eu acho que você vai gostar desse vídeo sim, beleza? Então, depois da vinheta, a gente começa o vídeo. Então, pessoal, antes da gente ir pro vídeo, eu quero falar com vocês sobre um projeto que eu estou participando. Eu estou participando junto com o Bisural do Concurseiro, um projeto de um curso para a prova da ESA, tá? Eu estou com a parte de inglês, então eu estou montando toda a parte de inglês do curso. O curso já está em andamento, tá? Se vocês se interessarem pela ideia, vocês acharem interessante, você que está estudando para a ESA, você adquirir esse curso, eu vou deixar aqui nos comentários ou na descrição do vídeo o link que vai te jogar lá para o site para você fazer a compra do produto, tá? Aqui tem mais algumas informações, ó. Tem o valor do curso, ele está a R$ 297. Tem aulas de português, matemática e inglês comigo. Se você achou essa playlist que eu tenho aqui boa, então lá no curso eu vou dar muito mais bizus para vocês, tá? E nós vamos resolver outras questões sobre o tema, tá? Vai ser um vídeo sobre teoria, outro vídeo sobre questões. Igual eu faço aqui no canal, só que no canal eu ainda estou corrigindo os PDFs. Lá não, lá vai ter o vídeo da teoria e o vídeo da questão. E essa oferta por esse preço está até o dia 29/5. Então, corre lá, faça a compra do material, beleza? Tá? É um projeto novo que eu estou entrando. Eu vou deixar nos comentários ou na descrição do vídeo, beleza? Então, agora vamos para a questão. E lembrando, lá o Bisural do Concurseiro também tem um curso para IA, tá? Se você veio aqui pela IA, dá uma passadinha lá, vê se vale a pena o curso, beleza? Acredito que sim, vai valer super a pena para a sua aprovação. Então vamos lá, aqui na questão de interpretação, essa questão, pessoal, eu tirei da prova BCT do ano passado, né, 2020, o código da prova é 56, tá? Aqui nós temos um texto, foi a questão 29 e a questão 30, ó. Iceberg reporters in Patagonia raising alarms about global warming. Aqui nós temos o texto. A primeira questão é a questão 29, que é de interpretação, compreensão de texto. Primeira coisa, pessoal, atentem-se ao enunciado. Muitas vezes o enunciado pode te derrubar. Por exemplo, esse enunciado aqui, ele parece ser super tranquilo. Ele está falando, ó, according, de acordo, to the text, com o texto. All the alternatives are correct. Todas as alternativas estão corretas. Except, exceto, tá? Então, ele está te dizendo o quê? Que você vai ter 3 alternativas certas e uma errada. E ele quer a errada, tá? Então, tomem muito cuidado quando vocês estiverem resolvendo as questões, porque você pode ver aqui, ó, alternative correct. Tem que ver qual é a alternativa que está correta. E marca que está correta. Não. Ele quer exatamente o contrário, ele quer a alternativa errada, tá? Então aqui nós temos o texto, nós temos ferramentas para você conseguir interpretar o texto de uma melhor maneira, tá? Você tem técnicas, tem o skimming e o scanning. Nós vamos usar aqui o scanning, que nós vamos escanear o texto. Como é que a gente escaneia o texto? Você vai nas alternativas, lê a alternativa, tenta achar alguma palavra-chave e volta para o texto. Você não precisa ler o texto todo, você só precisa achar alguma parte importante ali na alternativa e jogar no texto. Mas antes da gente fazer isso, para você responder essa questão e sair com o gabarito correto, você tem que ter base de algumas palavras. Eu coloquei aqui só 3 palavras que ajudariam. O low é uma palavra que ajudaria se você conhecesse, que dá a ideia de baixo. Increase, aumento ou aumentar, depende do contexto. E broken off, que é o partir, quebrar, tá? Então, você sabendo essas 3 palavras, você já consegue entender melhor a questão. Vamos lá. Letra A. The low water level was registered by the scientist. Aqui a gente já viu que low é baixo, então o nível baixo da água foi registrado pelos cientistas. Ou o baixo nível da água foi registrado pelos cientistas.
Então aqui o que você vai pegar? Você vai pegar a palavra-chave que está aqui, ó, water level. Ah, professor, mas como é que eu acho essa palavra-chave? Com o tempo você vai perceber qual é a palavra que mais se destaca ali. Tá? Então isso é treino, é o tempo que vai te ajudar a ter esses macetes. Então você vai pegar o water level e você vai procurar no texto onde tem o water level. Ó, vai lendo, mas vai lendo com cuidado, né? Porque você pode deixar passar sem querer. Então aqui, ó, a gente foi lendo, achei aqui, ó, water level. Aí você vai dar uma lida na sentença, tá? Assim, ó. In recent years, temperature rises above the normal average and intense rainfall were registered an increase in water level in the lake. Aqui a questão está falando que foi o baixo nível da água. Aqui está falando increase, que a gente viu que é aumentar ou aumento. Então, aqui no texto fala que foi registrado um aumento no nível da água. E a letra A fala que foi registrado um baixo nível da água. Então, a letra A já é o nosso gabarito, porque ela não está de acordo. Então, essa parte aqui já te ajudou a ver que a letra A está errada. Tá? A letra A é o nosso gabarito já. Mas vamos entender as outras. Vamos ver se essa dica do scanning funciona para as outras. A letra B fala: The cause of ice breaks can be the high temperatures. A causa do gelo derreter, do gelo quebrar, pode ser a alta temperatura. Vamos ver se a gente acha isso no texto. Qual a palavra que a gente pode procurar no texto? Vamos ver ice breaks. Vamos ver se a gente consegue achá-la no texto. Vamos lá. Achei. Tá aqui, ó, na terceira linha. Na terceira linha nós temos ice breaks. Vamos ver se está com a informação parecida, ó. Scientists have linked the increased frequency ice breaks to rising temperature. Os cientistas eles têm linkado o aumento frequente dos gelos quebrarem com o aumento da temperatura. Então aqui, ó, a causa do gelo se partir pode ser a temperatura. Então a letra B está correta. Vamos achar agora a letra C. A letra C ela fala sobre, ó, icebergs were separated from the Great Glacier. Então, vamos ver essa palavra aqui, ó, Great Glacier in Chile. Vamos procurá-la aqui no texto. Ela está bem no início, bem aqui, ó, na primeira linha, ó, Great Glacier in Chile. Então, ele está falando que os icebergs eles estavam separando-se, eles foram separados. Então, alguma coisa separar é alguma coisa o quê? Partir. Então, o broken off, como está aqui, ó, ele te dá essa ideia. Então fala, ó, 2 novos icebergs, eles foram partidos, tá? Então separados. Letra C também está de acordo. E a letra D, researchers from some countries have been studying this phenomena for many years. Pesquisadores pesquisadores de alguns países têm estudado esse fenômeno por muitos anos. O que vai dar ideia pra gente aqui é a ação, ó, o have been studying, tá? Então a gente vai procurar essa parte aqui no texto. E ela tá bem aqui no finalzinho, ó, have been studying. Então, nós temos o que? A letra D, ela diz que pesquisadores de vários países têm estudado o fenômeno. E aqui ela diz, ó, Germany and Brazil together with experts from ANACH and other local entities. Então, aqui está falando que a Alemanha, o Brasil, juntos com experts e outras entidades locais, elas têm estudado o Great Glacier desde 2015. Aqui está falando por muitos anos. Então, desde 2015 para agora, já se passaram alguns anos. Então, a letra D está correta. O nosso gabarito é a letra A. Por que a letra A? Como a gente viu aqui, o nível da água tem aumentado e a letra A fala que o nível da água tem abaixado, diminuído. Beleza? A questão 30, a gente precisa relembrar Active Voice and Passive Voice. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu fiz especialmente para a prova da EA, falando sobre a voz do verbo, tá? Que é a voz passiva, voz ativa. Eu vou deixar aqui linkado. Se você não sabe muito bem voz passiva ainda, você precisa de uma aula para voz passiva, vai lá no vídeo, tá? E lembrando, se você está aqui e você está estudando para a EPICAR, esse ano a EPICAR ela está pedindo voz passiva, então é bom você
já se antecipar, tá? Então aqui, ó, active voice, passive voice. A voz ativa e a voz passiva. Aqui nós temos o primeiro exemplo na voz ativa, tá? Assim, ó, Sally drove her car off the road. Então a Sally, ela dirigiu o carro dela para fora da estrada. Então a Sally é o sujeito, drove é o verbo, é a ação, e o object é o carro dela. Então Sally dirigiu o carro dela. Quando a gente for passar para a voz passiva, a gente vai trocar. O carro da Sally, ele vai vir para o início da sentença, vai ficar The car was driven by Sally. O carro era dirigido pela Sally. O que vocês conseguem perceber aqui? Ó? A primeira sentença estava no passado. Drove é o passado de drive. E na voz passiva, ele recebeu o verbo to be, ó, was. E o driven. O driven é o verbo drive no passado particípio. Então, uma coisa que vocês têm que gravar é que a voz passiva ela tem que conter verbo to be. O verbo to be ele vai estar de acordo com o tempo que a voz ativa tem. E o verbo principal ele sempre vai estar no passado particípio. Tá? Então, aqui você tem. E muda a ordem. Tá? O sujeito ele troca de lugar com o objeto. Aqui nós temos outro exemplo. Ó, subject, action, object. The dog, subject, beat, action e time, objeto. Ó, o cachorro mordeu o time. Voz ativa. O cachorro praticou a ação. Quando você for passar para a voz passiva, vai ser o time foi mordido pelo cachorro. Time, que era o objeto, agora ele vem no início da frase. Was é o verbo to be, no passado, porque a sentença original está no passado, então o verbo to be acompanha. Tá? E o beaten é o passado particípio do verbo beat. Beleza? E the dog era o sujeito na voz ativa, agora ele passa para o final da frase, como agente da passiva. Tá? Eu acho que é agente da passiva, agora eu não lembro, pessoal. Outro exemplo aqui, ó. He opens the door. Ele abre a porta. Opens, eu sei que é presente. Então, na minha voz passiva, o verbo to be ele vai ter que seguir o tempo verbal, que vai ser o quê? Presente. Is. Mas por que is? Porque the door, que era o objeto, agora é o sujeito. Tá? Então, ó, the door is opened by him. Primeiro exemplo, ele abriu a porta. Voz passiva, a porta é aberta por ele. Então, o is, porque a sentença original estava no presente, então eu tenho que jogar o verbo to be de acordo com o tempo. Presente. The door é o objeto, agora é o sujeito. E o verbo opened está no passado particípio. Ele é regular, então ele só recebe ED, tanto no passado quanto no passado particípio. E o he, por que não veio o he para cá? He, pessoal, é sujeito. Aqui eu preciso de um objeto, alguém para receber a ação do verbo. Então, não posso colocar by he, tem que ser by him, porque him é pronome objeto. Tá? Deu para vocês terem uma ideia de voz ativa, voz passiva? Se não, vai lá no vídeo. O vídeo que eu tenho aqui é um pouco antigo, tá? Mas vale a pena assistir. Aqui eu tenho a mudança dos tempos. Ó. Se a sentença na voz ativa está no simple present, quando você for passar para a voz passiva, o verbo to be ele tem que estar no presente. Tá is aqui, mas poderia ser are, se fosse plural, como é cake, tá is porque é singular. E o verbo principal era o make, que no passado particípio vai virar made. Present continuous. Na voz ativa é I am making a cake, eu estou fazendo um bolo. Na voz passiva, a cake is being made, um bolo está sendo feito. O make, que era o verbo principal, agora ele passa a ser o verbo no passado particípio, made, não mudando. O tempo aqui era present simple, então eu tenho que jogar para cá com o verbo to be no present simple. Is been. Se fosse plural, are been. Past simple, I made a cake, eu fiz um bolo. Passive voice, a cake was made. O made aqui é o passado, só que ele tem a mesma forma no passado particípio. E o was é o verbo to be, que tem que sempre estar na voz passiva. Só que aqui eu estou usando o was porque é singular. Eu poderia ter usado o were se fosse plural. E aqui o restante, tá, pessoal? Agora que a gente já viu passive voice e active voice, nós conseguimos fazer a questão 30 bem tranquilos. Ó, what's the active voice for? Aqui é o seguinte, ele está pedindo qual é a voz ativa. Então, logo, ele te deu o quê? Ele te deu uma sentença na voz passiva. Ele quer que você passe para a voz ativa.
Primeira coisa, vamos checar se ela está na voz passiva mesmo. Ó. Intense rainfall was registered by scientists in the lake. Chuvas intensas foram registradas pelos cientistas no lago. Tá? Então aqui, ó, was, verbo to be, beleza. Registered, verbo no passado particípio. Primeira coisa, como é que eu vou saber qual é o tempo que a voz ativa tem que estar? O verbo to be está em qual tempo? Está no passado. Então a voz ativa ela tem que estar no passado. Vamos procurar alguma alternativa que tenha o register no passado, que é a mesma forma. A letra A tem register, a letra A está no presente, não pode ser o nosso gabarito, porque a gente precisa dela no passado. A letra B, registered, está no passado, beleza, é o nosso gabarito. A letra C jogou ele para o futuro. E a letra D jogou ela para o passado continuous. Mas eu preciso do quê? Eu preciso de um passado simples. Por quê? Porque a minha voz passiva, ó, está no was done, como se fosse aqui, ó, was done ou was registered. É o passado simples, então eu preciso da minha sentença na voz ativa no passado simples. Beleza? Então aqui a única que eu tenho é a letra B, porque o verbo é regular, então ele recebe ED. A letra A estaria no presente, a letra C no futuro e a letra D no passado continuous. Deu para entender, pessoal, aqui a Active Voice? Então, ó, na voz ativa cientistas registraram chuvas intensas no lago. Voz ativa. Voz passiva, intensas chuvas foram registradas pelos cientistas no lago. Então, gabarito letra B. Espero que vocês tenham entendido. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de me seguir no Instagram e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo.